Escutemos o Santo Evangelho. Paz a todos. Traga as crianças. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas. Glória a ti, Senhor. Isso aí, vem cá. Vem, polacos. Venha, polacos. Entre aqui debaixo. Venha. Isso, venham todos. Estejamos atentos. O Senhor disse esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi e pediu trabalho a um homem do campo, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei o novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu músicas e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou todos os bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Que polaco. Veja aí. Já estão aprendendo. Lá, pô. Vai lá. Podem se sentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O evangelho de hoje, ele ainda traz um recado lá de 3 domingos atrás, do domingo de Zaqueu. Convertei-vos e credes no reino dos céus. E aí nós passamos pelo domingo de Zaqueu. Domingo passado, o Senhor nos ensinou a como orar, né, a como estar no templo em oração, nos ensinou a como rezar, a oração que toca no coração de Deus. Senhor, tem piedade de mim, pecador. E aí, hoje, o Senhor nos chama a atenção, porque é muito fácil para nós cairmos por vaidades, principalmente na juventude. Nós vimos que um senhor tinha 2 filhos, e um filho que se achava melhor do que o pai, vem e fala: pai, eu quero o que é meu. Vejam que ele não tinha nada. Nada era dele. É uma covardia dos filhos achar que tem direito nas coisas dos pais. E o pai, por misericórdia, vai lá e divide. E entrega. E esse filho, que se achava melhor do que o pai, do que o irmão, do que a mãe, segue seu rumo. E aí tudo que ele tinha ganhado do pai, ele perde. Vamos olhar a questão financeira. Dinheiro, ok. Vamos olhar para um lado espiritual. O pai tinha dado conhecimento, respeito, porque nós vimos que o pai tinha um bom status social. É um pai que tinha um nome a zelar. E aquele filho foi, não devia ter nem falado de onde ele veio e o que ele tinha de valores. Se preocupou só com as coisas do mundo. Se preocupou em alimentar a própria carne. Em um momento, ele foi se afastando cada vez mais. Se afastando da casa do pai. E se entregando ao mundo. E se achando dono de si próprio. Se achando que não precisava mais de ter um pai na vida. Não precisava de conselhos paternais. Não precisava do amor familiar que ele tinha. E a chegar até um ponto que ele não se reconhecia mais. Ele se perdeu. E todas aquelas pessoas que ajudaram ele a acabar com as suas finanças e também a se acabar. A ficar irreconhecível a si próprio. Aqueles mesmos amigos, quando ele bateu na porta, falou: não tenho nada para te dar. O máximo que eu tenho é o alimento daqueles porcos ali. E é o que o mundo oferece. Os amigos mundanos nos oferecem justamente isso. As coisas do mundo. O que tem de pior. Né? Quando nós caímos em prostituição, lugares que não são para nós, tudo que é do mundo de fato, que nos afasta de Deus, são alimentos que os porcos comem. Porque os porcos já não têm mais, eles não são humanos. E o homem, ele acaba se afastando tanto de Deus que ele perde a sua essência humana. Ele vai ter um comportamento de porcos, de animais. Nós vimos que aquele homem queria comer o alimento dos porcos. O que será que esses porcos comiam? Quem aqui é de sítio, já viu como é tratado um porco? É o que sobra, é o resto. É o resto. Ainda quando as pessoas têm consciência, tratam um pouquinho melhor dos seus porcos, mas geralmente é o resto. Aquelas pessoas davam o que sobrava, que era do mundo, não era nem coisas eternas, espirituais. E então aquele homem cai em si.
Aquele homem olhou para si próprio e viu: eu não tenho mais nada que seja de Deus. Eu perdi o que Deus me deu, os dons, os talentos, o que meu pai me deu. E aí, quando nós caímos em si, que é o que o Evangelho nos convida hoje, nós só vamos se ter um sentimento. Se eu preciso voltar para o meu pai. Eu preciso ir e ser tratado como um funcionário do meu pai. Mas vejam que, como o padre falou no começo da homilia, era um homem sábio, tratava seus funcionários bem. E o filho falou: eu queria ter pelo menos a dignidade dos funcionários do meu pai. E aí esse homem estava longe. No início do Evangelho falou que ele se afastou muito. Qual que era o caminho? Voltar à casa do pai. E para voltar à casa do pai, não é só chegar, bater na campainha, como se nada tivesse acontecido. Aquele filho ia ter que se humilhar nos pés do pai. Ele colocou: se eu voltar e pedir perdão ao meu pai, que ele ao menos me receba como os funcionários dele. Eu não sou digno nem de chamar ele de pai mais. E esse homem vai pegar e vai passar por uma grande quaresma. Ele vai pegar o que sobrou, e não sobrou quase nada. Não é nem dinheiro, não sobrou nada de dignidade. Mas ali, quando ele cai em si, começa de novo aquela brasinha do Espírito Santo, do nosso batismo, a reacender. Então nós pegamos essa vela e vamos cruzar esse deserto da quaresma para poder voltar à casa do Pai. A quaresma nos chama justamente a trilhar esse caminho para a casa do Pai, se despojar das coisas mundanas e só se preocupar a chegar na ressurreição do Cristo e poder estar junto com Ele. Então esse filho pega e volta. E vejam a misericórdia de Deus. O filho lá longe, irreconhecível, o pai conhecia. E o pai de longe deve ter ficado emocionado, com os olhos cheios d'água, vendo aquele filho voltar para casa. E o pai faz festa, o pai vai ao encontro do filho. Deus é esse pai que vai ao encontro. Ele nos busca, ele nos dá veste nova, ele nos coloca aliança e sandália nova. Porque quando esse filho volta, ele se reconcilia com o pai, ele se confessa, ele volta a ter a dignidade de filho com Deus. Então Deus o dá vestes batismais novas através dessa confissão do filho. Ele veste de novo as sandálias no filho, porque o filho pisou em lugares impuros. E agora ele vai voltar para um território santo. E ele faz comunhão com o Pai, faz comunhão com a sua família. Quantas vezes nós, homens, se afastamos do nosso Pai corpóreo por vaidade? Nós temos o comportamento de filhos pródigos. Queremos as coisas do mundo e não valorizamos o nosso Pai. E aí, quando estiver distante, não vai querer voltar e apertar a campainha e falar: tá tudo certo. A gente tem que se humilhar. E o pai tinha todo o direito de falar: você viu o que você pediu? Nem vou te tratar como o dos meus. Era direito do pai. Mas vejam que pai também tem coração de carne. Ele viu o filho vaidoso voltando de lá, todo estrunchado, e falou: ainda é meu filho. E tratou ele com honra. Mas teve o arrependimento do filho. O filho não tinha direito algum da herança. O pai fez, porque é misericordioso. Eu te dou. Cristo fala: bateis e recebereis. E aí o pai entregou esse filho. Quando volta, ainda tem o filho mais velho. Eu sempre tive aqui, fiz tudo. Isso nunca me deu nada.
Porque às vezes já tem diferença entre os filhos. Acontece. E aí, porque o pai não expressou, às vezes, alguma preocupação com o filho, não estendeu a mão em alguns momentos, mas nunca deixou de ser pai. O pai fala, olha, nunca faltou nada. Você sempre esteve aqui comigo. E o filho ainda quis cobrar. E o pai ainda teve amor e misericórdia com aquele filho, porque podia ter sido ríspido. Também foi misericordioso com aquele filho. Então, nós temos que trilhar esse caminho. Nós temos que, se nós não conseguimos se acertar com os nossos pais terrenos, como que nós vamos se acertar com Deus? É exercício. Se eu quero pedir perdão a Deus, peço perdão ao meu pai, peço perdão à minha mãe, peço perdão ao meu irmão. É isso que a igreja ensina. Trate as pessoas como vocês querem que o Cristo trate vocês quando chegar o momento da vida eterna. Pais, tratem seus filhos como é o amor de Deus. Derramem a misericórdia sobre seus filhos, como vocês esperam que Deus derrame. Mas sejam justos com os filhos, não bobos. E filhos também precisam honrar os pais. Se nós temos desavença entre nós, filhos, pais, mães, filhas, avós, o que for, Cristo nos chama a se reconciliar. Porque se nós não se reconciliamos, se tornamos porcos. Nós vamos se tornar porcos, demônios na vida das pessoas. Lembre-se que no Evangelho lá, o demônio pediu para possuir os porcos. E aí pulou no precipício. No Evangelho de hoje, quase aconteceu a mesma coisa. Porque esse filho chegou no limite do que é de sanidade mental. Ele queria comer até a comida dos porcos. E aí o Espírito Santo iluminou ele. Volte para a casa do Pai. Hoje Deus nos chama a se olhar onde estamos na história. Somos o filho pródigo? Somos o pai? Somos o irmão mais velho? Ou somos os porcos que vivem das coisas mundanas? Se nós estamos tendo comportamento de porcos, é o momento de tentar se olhar e falar, eu sou filho de Deus, eu sou batizado, eu quero o batismo, eu quero me encontrar com o Pai e se preparar para a grande festa que chega da Santa Páscoa. E é muito representativo, nós temos um ícone tão grande da Santíssima Trindade no dia do Pai, no dia que nós aprendemos o que é o amor do Pai. É Cristo no meio de nós, através da Santíssima Trindade. O Senhor Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos.